seus macumbeiros, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, comigo está tudo ótimo. Tá chegando agora no canal e ainda não me conhece, muito prazer, Adriele Macena, vulgo Danda Felmi. Já chega se inscrevendo nesse canal, até gaguejei aqui, já chega se inscrevendo, entendeu? No botãozinho vermelho aqui embaixo. E o meu Instagram vai estar passando aqui na tela, então você, por favor, me siga lá pra gente ficar o quê? Pra gente ficar próximo. Hoje vai estrear mais uma vinhetinha nova no canal, porque eu tô muito chique, eu tô muito blogueirinha. Vai estrear outra vinhetinha do canal, que é a vinheta das histórias desse canal. Então vamos lá. Hoje eu vou trazer pra vocês uma história que aconteceu antes mesmo de eu nascer, tá? Mas eu cresci escutando essa história e é uma história que mexe muito comigo, porque é uma história da minha avó, tá? E eu vou trazer pra vocês hoje pra estrear a nossa vinheta nova do canal. Pra contar a história pra vocês, eu vou voltar muitos anos atrás, muito antes de eu nascer, tá? Quando a minha avó teve um relacionamento abusivo, tá? O que naquela época era a coisa mais normal do mundo, porque as pessoas pensavam que mulher tinha que se sujeitar a tudo pra aceitar um marido, né? Pra ter um marido. Enfim, a minha avó teve um casamento extremamente abusivo, que Deus a tenha. E nesse casamento ela sofria agressões, né? Inúmeras agressões. Era cotidiano as agressões. Consequentemente, a minha mãe, que era criança, também sofria, o irmão dela, tudo. Então, assim, era um relacionamento extremamente abusivo, uma coisa muito triste. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas vocês podem imaginar as piores agressões possíveis. A minha avó passou por essas agressões. E o monstro do marido da minha avó, do ex-marido, aquele demônio, ele... Acho que pra ter a liberdade de fazer o que ele bem entendesse com a minha avó e com a minha mãe, ele pegou e levou elas pra outra cidade. Acho que pra poder agredir tranquilamente, sem que a família percebesse, sem que a família, sabe, se intrometesse. Então eles foram morar em outra cidade. E por anos e anos e anos e anos, a minha avó e a minha mãe passaram por agressões, humilhações e coisas absurdas, enfim, né? Quando a minha mãe completou 18 anos, a minha mãe fugiu pra cá, né? Eles moravam no Paraná, e a minha mãe fugiu pra cá no dia que ela completou 18 anos, porque ela já tinha tentado fugir antes, e o demônio veio atrás com a polícia, veio atrás dela com a polícia. E aí ela esperou completar 18 anos e ela voltou, fugiu de novo pra cá, pra Campo Grande. E aí que ela foi chegar na família, foi contar o que estava acontecendo e tudo mais, né? Nesse tempo a minha avó ficou lá. Então com certeza a minha avó deve ter apanhado muito quando ele descobriu que a minha mãe fugiu. Mas a minha avó segurou a barra lá. E nesse tempo ela achou um centro espírita que era perto da casa dela, né? Então ela começou a ir escondido dele, porque eles tinham um açougue, parece, lá. Então ele ficava até tarde, então a minha avó conseguia sair escondido pra ir nesse centro espírita buscar um auxílio, porque a minha avó queria fugir também, mas a minha avó morria de medo dele, né? E aí a minha avó começou a planejar a fuga dela, né, pra vir pra cá, pra Campo Grande, que é a cidade onde a minha mãe já tava. E a minha avó tinha muito medo, porque assim, ele era uma pessoa psicopata, sabe? Ele realmente era um monstro, um demônio. Então a minha avó tinha que fazer tudo muito bem calculado, muito bem planejado, porque se algo desse errado, ele no ápice da fúria dele, do jeito que ele era psicopata, corria o grande risco dele matar a minha avó, entendeu? Então esse era o maior medo. E daí a minha avó foi algumas vezes nesse centro, onde ela conheceu o caboclo Pena Branca, né? Por sinal, é o caboclo que ela carrega. Porém, a minha avó não incorpora, ela não tem o dom da incorporação. Mas ela sempre soube que ela tinha o caboclo Pena Branca. E aí ela encontrou esse caboclo engangado, incorporado em uma pessoa. E aí ela teve 3 conversas com esse caboclo, né? Na primeira, o caboclo acalmou ela, aconselhou ela. Na segunda, ela expôs pro caboclo que ela tinha
a precisão de fugir dali, porque ela tinha medo de morrer. Isso depois de 18 anos sofrendo agressões. E aí o caboclo disse pra ela na segunda conversa que ainda não. Que se ela tentasse fugir naquele momento ia dar errado. E que seria muito perigoso pra ela. E ela acatou as ordens do caboclo. E aí ela aguentou mais um mês, mais ou menos assim. Mais ou menos, tá, gente? Um mês, por aí, algumas semanas. E aí ela conseguiu retornar lá. E no dia que ela retornou pra ter a terceira conversa com o caboclo, ele olhou pra ela e falou assim: minha filha, eu quero que você escute as coisas que eu vou te falar, porque é a última vez que você conversa com esse caboclo, tá? Mas eu quero que você saiba que eu sempre vou estar com você e que eu sempre vou te proteger. E tem que ser hoje. Tem que ser hoje. E aí a minha avó foi embora. E naquela noite ela conseguiu fugir para Campo Grande. Essa história se passa muitos anos atrás. Essa história se passa muitos anos atrás. E graças a esse caboclo, que eu amo de paixão, ela conseguiu sair de um relacionamento abusivo. Ai, gente, desculpa. Graças a esse caboclo, ela conseguiu sair de um relacionamento abusivo de 18 anos. Porque quando ela casou com esse verme, a minha mãe era muito pequena. E ela só conseguiu separar dele quando a minha mãe completou 18 anos. E a minha avó era muito devota desse caboclo. Nossa, muito. Ela não podia escutar falar que tinha um caboclo, pena branca, no terreiro tal, que ela ia lá. E antes da minha avó falecer, a minha avó ficou muito doente. E eu lembro até hoje que ela teve a intuição de comprar uma imagem de seu pena branca, uma imagem linda, grandinha assim. E ela deixava a imagem ali no quarto. Eu acho que ela já pressentia que ela tava pra partir. E como nas horas mais difíceis da vida dela, aquele caboclo tava ali, eu acho que ela comprou a imagem pra dizer assim: olha, fica aqui comigo. Em janeiro faz 8 anos que a minha avó partiu. Mas foi graças a Umbanda, foi graças a esse caboclo que hoje eu tô aqui pra contar essa história, né? Porque talvez eu nem estivesse aqui. Eu vou parar por aqui porque o tempo do vídeo tá acabando. Eu espero que vocês tenham gostado. Quando vocês menos esperarem, eu estarei de volta.